Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui na CBN. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje, terça-feira, 2 de abril de 2024, aniversário do Guarani Futebol Clube. A gente vai falar bastante sobre essa data especial para os bugrinos e, é claro, atualizar todas as informações do time do seu coração. Começamos o nosso giro esportivo falando de basquete. Com 22 anos e 2,1 metros de altura, a brasileira Camila Cardoso anunciou que estará no draft do WNBA de 2024. A pivô do South Carolina Gamecocks postou uma mensagem em suas redes sociais agradecendo a família, técnicas e companheiras de equipe pelo apoio e contando sobre a decisão de tentar entrar na principal liga de basquete feminino do mundo, a Liga Americana, a WNBA. Boa sorte para Camila Cardoso e que ela faça história nos Estados Unidos. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupi. Fala aí, Lupi. Tudo bem, Júlio? Excelente terça-feira a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. A Ponte Preta segue a preparação para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro e a diretoria no mercado. A janela está aberta, os jogadores contratados podem ser registrados até o dia 19. A diretoria ainda busca um lateral direito e também mais um meia. Matheus Regis já está integrado ao elenco e daqui a pouco Dudu Vieira, outra cara nova para a disputa da Série B, fala da sua chegada ao Moisés Lucarelli. E a derrota para Max Verstappen na disputa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2021 ainda não saiu da mente de Lewis Hamilton, nem da nossa. O heptacampeão mundial, apesar de dizer que está em paz com a questão, afirmou que foi roubado no Grande Prêmio de Abu Dhabi e diz que ainda sente quando assiste os vídeos da corrida. Nós te entendemos, Hamilton. E agora o destaque do futebol paulista com Vinícius Moura. O Corinthians estreia na Copa Sul-Americana hoje contra o Racing do Uruguai, a partir das 9h30 da noite. O jogo será disputado no Estádio Centenário, em Montevidéu. O volante Breno Bidon, de 19 anos, será titular no lugar de Maicon, que lesionado está fora do confronto. O Palmeiras irá preservar alguns titulares na estreia da Libertadores. O Alviverde enfrenta o San Lorenzo amanhã em Buenos Aires. No São Paulo, o atacante Jonathan Calleri ainda é dúvida para o duelo de quinta-feira contra o Tajeres, na Argentina, pela Libertadores. Titular apenas uma vez desde que chegou ao Barcelona em janeiro, Vitor Roque pode ganhar a chance de iniciar mais uma partida na próxima rodada do Campeonato Espanhol. Com Robert Lewandowski suspenso para o confronto contra o Cádiz, no dia 13, o jovem brasileiro está cotado para sair jogando. E agora o destaque do Guarani, chegando com o Antônio Lupi. Fala aí, Lupi! O Guarani que hoje comemora mais um ano de fundação. São 113 anos do único campeão brasileiro do interior. E é claro que o torcedor espera um clube competitivo e que conquiste uma vaga na Série A em 2025. A última vez que o Guarani disputou a principal divisão do futebol brasileiro foi em 2010. Por isso, o trabalho segue dentro das quatro linhas e a diretoria segue em busca de reforços para conquistar o objetivo.
2 brasileiros estreiam na Copa Libertadores hoje à noite. O Flamengo enfrenta o Millonarios da Colômbia fora de casa às 7 horas pelo Grupo E. Um pouco mais tarde, pelo Grupo C, o Grêmio joga contra o The Strongest nas alturas de La Paz. O jogo será às 9 da noite. E agora o destaque de Fábio Chaib, porque além de Libertadores da América, tem a Copa Sul-Americana. Buenos dias, muchacho. Buenos dias, Júlio Nascimento. Buenos dias, amigos da CBN. Acá estamos. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Copa Sul-Americana, que além do jogo do Timão, tem o Belgrano enfrentando o Internacional às 7 horas da noite, lá na Argentina. Quem também joga nessa noite é o Atlético Paranaense, que vai até o Peru encarar o Ameliano. Partida às 9h30 da noite. Vale destacar também a partida entre Nacional do Paraguai e Argentinos Júniors às 7 horas da noite. CBN Medellín agora. Aliás, Rafael Pires está na casa, né? Tá Se ele souber Aniversário que ele está ontem, entre nós... Aliás, aniversário de Rafael Anjo. Deixa eu ver se ele tá ali. Tá ali na redação. 40 anos ele fez? 40. Caramba. É o que dizem, né? Eu lembro do Pio começando, né? Com 18 anos. Quando o Guarani Tempo fez passa. 2 anos, o Pio tava lá cobrindo. Carlão de Freitas, bom dia pra você. Aniversário do Bugrão hoje, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN, em especial torcedor do Guarani. Parabéns pelos 113 anos, esta agremiação que representa a nossa cidade com muita força, com muita galhardia, o único campeão brasileiro do interior. Que me desculpe aí, o torcedor de time grande, mas eu vejo que o Guarani é o maior celeiro de craques do futebol brasileiro. Revelou atacantes como Careca, Evair, João Paulo, Neto e por aí vai, né? Luizão, Amoroso, meu Deus do céu, eu vou ficar a tarde inteira falando aqui. E ainda projetou, né? Jogadores como Djalminha, como Edilson. Então realmente é uma agremiação muito importante do nosso futebol. E parabéns ao torcedor bugrino por estes 113 anos. Vai, Guarani! É isso aí, ouvinte, torcedor do Bugre, pode mandar sua mensagem especial aí de aniversário do Guarani, que a gente vai registrar aqui durante o nosso programa, fica à vontade. Você, torcedor Ponte Pretano, torcedor de outros times também quiser participar, nosso WhatsApp à disposição, através do 991 86 90 70. 991 86 90 70. Em 91, Guarani subiu contra o Paysandu. Vai, vamos ver. Em 86, Sim. Vice-campeão brasileiro. contra o São Paulo, João Paulo. Roubado. 90. Roubado o São Paulo, né? Foi campeão roubado. Aragato. Em 90, 90 não foi não sei o que um teve ano 90 tão legal, não. porque o Guarani é eliminado pelo Sport numa Teve- fase importante da Série B. calma aí, não tem nenhum derby bacana aí em 90? É. Vamos lá, avançando. Em 70, início da década De mais ouro. importante boa, do clube, boa, né? boa. 78, isso. Então o verdade. WhatsApp da CBN aí, pra você, Bugrino, decorar, então 991 86 90 70 à disposição. Trabalhos técnicos do CBN Esportes com Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação: Júlio Nascimento. 11 e 13. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito.
Flávio Botelho está chegando com informações do trânsito de Campinas. Olá, Flavião, bom dia para você. Bom dia, Júlio Ribeiro. A Avenida Rosempo Maia, Júlio, tem trânsito bastante carregado, desde ali a região da Paula Bueno até a Avenida Brasil. No lado oposto, maior movimentação no acesso para a Avenida Norte e Sul. Seguindo para o centro, a Avenida Senador Saraiva tem trânsito um tanto carregado, desde a Jorge Miranda até a Benjamin Constant e também no acesso para o Viaduto Cury. Na Benjamin Constant, intenso, mas fluindo, desde a região da Prefeitura até ali a área do Mercadão. A Barão de Jaguara também tem trânsito intenso e carregado da Rua Uruguaiana até o final dela, ali na Barreto Leme, isso pelo excesso de veículos. E quem acessa Campinas, Júlio, pela SP-101, a Campinas Montemor, encontra trânsito lento ali na região do Parque Santa Bárbara, por conta de obras que acontecem na pista. Júlio, é com você. Valeu, Flavião Botelho, com informações do trânsito aqui na CBN 1115. A Cielo tem as melhores soluções de pagamentos para o seu negócio, além de ter um atendimento ágil e humano, seja por telefone ou WhatsApp. E aí, bora juntar forças? Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Vamos lá com a hora do vôlei aqui no CBN Esportes para falar que só deu zebra nos primeiros confrontos dos playoffs da Superliga. Campinas venceu o Cruzeiro 3-0. Campinas classificou em 8º e o Cruzeiro líder da primeira fase. O Guarulhos, que também classificou bem, perdeu em casa para o Minas. E ontem nós tivemos mais 2 jogos. O Araguari venceu o SESI em Bauru por 3-2 e o Joinville venceu o São José por 3-1 no Vale do Paraíba. Todos os times que não jogaram em casa, ou seja, se classificaram em posições piores, venceram aqueles que classificaram nas primeiras colocações e tinham aí o benefício de fazer o primeiro jogo em casa. Na quinta-feira, às 6h30 da Campinas enfrenta o Cruzeiro no ginásio do Taquaral. Uma vitória garante o time campineiro na semifinal da Superliga. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 18 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. E deixa eu atender aqui os nossos ouvintes pelo nosso WhatsApp 998699070. O grande JP de Moraes. Bom dia, amigos da CBN. Feliz aniversário para o Bugrão. Que seja um ano de alegria com pouco sofrimento. Ele tá dizendo daqui pra frente, daqui até abril, né? Porque o ano do Guarani começa mal. E acho que um dos presentes que o Guarani pode dar ao torcedor é um novo ciclo a partir de agora, né, Cadão? Depois desse sofrimento com o Campeonato Paulista. Né? O Campeonato Paulista foi algo realmente tenebroso, né? E ninguém esperava. Em virtude do que o Guarani apresentou na Série B, em virtude desse processo de organização que a equipe vive fora, né? Que o clube vive fora de campo, e nós esperávamos um Guarani mais competitivo, um Guarani mais fortalecido, e aconteceu justamente ao contrário. Agora o Guarani vai precisar mudar de rota, né? Ou precisou, né? Nesta entre-safra, mudar de rota, investir um pouco mais para montar uma equipe competitiva para a Série B do Campeonato Brasileiro, que é mais qualificada que o Paulistão. É isso. Bom dia, senhores. Vocês estão bom? Bom demais, você. Também. Sou palestrino desde 1914, mas tenho um apreço carinhoso pelo Guarani, porque o meu vovô paterno era bugrino. Parabéns ao Bugrão, que em 78 sagrou-se campeão, ganhando nada mais, nada menos da histórica segunda academia do meu Palmeiras. Tomás Pavani, do Ouro Verde, mandando aqui uma mensagem muito legal aos torcedores bugrinos.
cara, é verdade, né? Além do feito histórico daquele Guarani, que já tinha vencido, desbancado o Internacional, que tinha uma máquina ainda, o Vasco da Gama em pleno Maracanã, ganhou de um Palmeiras muito forte também, né, Carlão? Era um Palmeiras, ele falou da segunda academia, com todo respeito, já era um Palmeiras em desconstrução, né? Isso, em desconstrução. É claro que era um Palmeiras competente, tanto é que chegou aí a final do Campeonato Brasileiro. Mas era o Palmeiras, o gigante Palmeiras, e o Guarani foi lá no Morumbi, venceu por 1-0, o gol do Zenon em cobrança de pênalti, dividiu o Morumbi com a torcida palmeirense, e em Campinas surgiu um menino mais ou menos, né, tal de Careca, que decidiu o título e colocou o Guarani na prateleira dos melhores clubes do futebol brasileiro. Só pro torcedor do Guarani também não achar que estamos descredibilizando o feito do Guarani. Alguma, aquele Palmeiras isso. também tinha jogadores históricos, né? Os goleiros eram Gilmar e Leão. Tinha Rosimiro, tinha Beto Fuscão naquele time, Jorge Mendonça, que foi espetacular aqui em Campinas, Pedrinho no meio campo, tinha Ney no ataque, o comandante era o Jorge Vieira, então era um Palmeiras muito forte mesmo. O Guarani fez um feito histórico, Lopes. Eu queria fazer uma pergunta ao Carlão, que tem um conhecimento gigante do futebol de Campinas. Você também tem uma ligação maior do que a minha, que cheguei aqui em 2017. Se tivermos um jogo hoje, o Guarani de 86 contra o Guarani de 78, o mesmo time, quem venceria? Cara, é uma polêmica e aí eu coloco mais aí, nessa pimenta que você colocou no Um contra o outro, um coletivo lá, um jogo. 78, gigantesco, campeão brasileiro. Se fala muito daquele Guarani 81-82 com Jorge Mendonça e com Careca, que perdeu para o Flamengo, né? Jogão, né? E fez a 3 final gols com a do Zico, Ponte, 2 do Careca. Sensacional. 86 contra o São Paulo e tem 88 ainda, que foi vice-campeão paulista. Eu vou de 78 pelo título, mas que eu já conversei com o Bugrino, que fala muito do Guarani 82, olha, muita gente, só que entre 86 e 78 eu vou ficar com 78 por um fator. E aliás, que infelizmente pro torcedor do Guarani foi decisivo em 86. Careca, então Bugre 78. Tá bom. Esse time do Guarani de 82, vou pegar a escalação contra o Flamengo, foi um jogo histórico, só pra quem é mais novo assim como eu, relembrar. Aquele time teve Wendel, Rubens, Jaime, Edson e Almeida, Ederson, jogava muita bola. Muita bola. Jorge Mendonça, pra você ver, né? O Jorge Mendonça, ele jogava de qualquer posição. Recuado, atacante, pelo meio. Banana, Lúcio, Careca e Zezé. Então era um time ainda com jogadores, né, de 78, principalmente o Careca, o time comandado pelo Zé Duarte, que fez frente àquele Flamengo, que era uma máquina, né? De Raul, Leandro, Figueiredo, Marinho, Júnior, Maestro, Andrade, Adílio, Zico, Tita, Nunes, Lico. Paulo César Carpegiani era o técnico do Flamengo. O Flamengo campeão mundial, né? 81. Sim, em dezembro de 81. E o que teve a falha, né, do Wendel, né, goleiro do Guarani, e isso o torcedor do Guarani não esquece, mas você citou Jorge Mendonça, Careca, mas fez aí um ponto importante com relação ao Ederson. Eu não vi o Ederson jogar, mas também, ouvindo histórias, falam que foi gigantesco e todo mundo fala muito as bem. Lesões atrapalharam. Todo mundo fala muito bem do Ederson, inclusive o professor Adenor Leonardo Bach fala muito sobre o Ederson nesse comparativo com as lesões, né? O Tite usa muito desse exemplo. Mas tinha um guri no Guarani que ele tinha visão de jogo, aquele jeito do Tite, né? De falar, mas ao mesmo tempo tinha visão, marcava muito. Então, o professor Tite já falou bastante sobre o Ederson, quem é mais das antigas aí vai lembrar. Aliás, nosso ouvinte aqui, ó, tá mandando, falou assim, o Lupe pegou pesado, o Marcelo tá escrevendo, e vamos lembrar que em 82, o Guarani teve a maior goleada em jogos oficiais da história, que foi aquele 8-0 contra o Ceará. Aliás, 8-0 acho que foi contra o River, né? O River foi 8-1. Porque é um espaço de uma semana, em um dia tem 8-0, outro 8-1. Vou até olhar, porque eu sempre fico na dúvida se foi 8-0 no Ceará ou no River. E para a geração mais nova, algo inesquecível que infelizmente também não culminou com o título, mas foi eliminado pelo Palmeiras gigante com a Parmalat, mas o Guarani de Amoroso e Luizão, né? O Guarani de Carlos Alberto Silva, o Guarani de Narciso, de Marcinho, de Jorge Luiz, de Cláudio e de Guilherme, de Fábio Augusto, de Fernando
E Amoroso, de Luizão, de Fabinho, hora Júlio César, hora Sandoval. Foi um Guarani que marcou época. O Djalmin inicia este campeonato, mas depois ele se transfere para o futebol do exterior. O Edu do Táxi está perguntando aqui, mas acho que é fácil essa. 94 ou 2012? Então, 94. Acho que 2012 o Guarani faz uma campanha muito legal. Sim, sim. Mas. É que o 2012 tem o contexto, tem a cereja do bolo, que é a semifinal contra a Ponte. Isso pro torcedor bugrino vale mais que um título, de repente, porque semifinal de Paulista, a maneira como foi, surge um menino chamado Medina. Então isso realmente está no coração do torcedor bugrino, mas a qualidade de 94 é semelhante àqueles esquadrões que nós citamos aí. E sem falar em outros tempos, de 49, com Dorival, o Guarani de 64, que goleou o Santos, com o Ferrari, com o Carlinhos, com o Babá, com o Diogo. Ah, cara, é muita história, é muita tradição, sem contar as revelações, né, que nós citamos aqui no início do programa. É um clube sensacional, um clube fantástico, o Guarani Futebol Clube. Muito bem. Bom dia, amigos da CBN. Feliz aniversário para o Bugrão. É o Luiz. Bom dia. Gostaria que abordassem sobre esse assunto do John Textor. Cara, nossa, tá dando o que falar, né? Mas os clubes, o São Paulo já colocou nota, o Palmeiras já colocou Fortaleza. nota, Fortaleza. Ele tá mexendo num vespeiro, hein? Ô, Fábio, só que ele falou assim, ano passado, durante o campeonato inteiro, que ele tinha provas consistentes sobre corrupção e manipulação do Campeonato Brasileiro. É só isso? São essas teorias conspiratórias só? Ele apontou 2 jogos, né, do Palmeiras, na verdade. Um em 2022, Palmeiras 4, Fortaleza 0. O Palmeiras já tinha sido campeão brasileiro, inclusive. Foi à tarde, quando o Internacional perde para o América Mineiro. O Palmeiras já entra em campo campeão brasileiro. E o ano passado, nesse clássico, eu acho improvável o São Paulo os jogadores manipularem o resultado para entregar para um concorrente direto, né, para um rival histórico, o Palmeiras. Quando fala que o São Paulo teve manipulação de jogadores nessa goleada de 5-0 para o Palmeiras no Allianz Parque. Além do São Paulo e Palmeiras, como disse o Lupo, Fortaleza também já planeja entrar com medidas até judiciais, não só no STJD, mas também criminal e judicial contra o John Textor, que se baseia em inteligência artificial para evidenciar esses fatos, né? Fala que a inteligência artificial acusa os jogadores de manipulação. Ele não cita os jogadores que foram e não cita também o que seria, quais são as penalidades que os jogadores fizeram, as coisas erradas que os jogadores acabaram manipulando. Mas ele fala que a inteligência artificial, por uma empresa contratada por ele, apontou esses erros nessas partidas. Então tá bom. O nosso ouvinte aqui é o Marcelo, 8-0 River, 8-1 Ceará. River dia 4 e no dia 7 Ceará, 16 gols em menos de uma semana, em 3 dias. Nossa, hoje, pra marcar 16 gols no campeonato, é um sacrifício. Agora, a maior goleada do Paulistão foi Palmeiras 5-1 na Ponte, né? Então, foi? Então cara, se tem uma limitação... Um resultado que, hora ou outra, mas, cara, 5-1 mostra que o futebol hoje tá... Pra marcar 8 não tá fácil, não. Não tá fácil, não. Além do Careca, quais jogadores vocês colocariam como históricos no Guarani? É o Mikael que tá perguntando aqui. Neneca, goleiro. Neneca, Zenon. Renato Morungaba. Eu acho que isso vai ser relativo conforme a geração, entendeu? É verdade. Acho que aí vai depender muito da idade de cada um, né? Os mais antigos vão citar, claro, as referências de 78, o ataque do Guarani com o Bozó. O Carlão trouxe esse recorte da campanha de 2012. Sim. E tem um jogador que assim, é que ele entra para a história do grande jogo da cidade que envolve o Ponte Preta e Guarani, que é o Medina. Sim. O Medina, se você for pegar os números frios do Medina, ele não teve uma passagem pelo Guarani, mas ele é considerado ídolo. Por quê? Porque ele simplesmente fez 2 gols no principal jogo entre as duas equipes. Né? E eu vou citar aqui algo até impopular, né, em alguma camada do torcedor do Guarani. Eu não vou citar jogadores assim monstruosos, ídolos, mas eu vejo o Fumagalli como um dos grandes história do Guarani. Gigante. Por que eu digo isso? Porque, com todo respeito a Amoroso, a Luizão, a próprio Djalminha, Careca, não sei, que o Careca deu título, né? Essa é uma outra história. Mas eu vejo o Fumagalli como um dos grandes do Guarani, por quê? O Fumagalli, ele pegou, talvez, o pior momento da trajetória do Guarani e ele sempre representou, ele sempre vestiu com muita garra, com muito carinho, com muito amor, o que é importante. Por isso eu vejo, assim, eu coloco o Fumagalli numa prateleira
dos gigantes da história do Guarani Futebol Clube, embora, espero que me entendam, embora em termos de qualidade técnica, não estou comparando com o Amoroso, com o próprio Djalminha, com o Neto, com o Zenon, mas eu coloco o Fumagalli por todo este contexto como um dos gigantes da história do Guarani. Se você aponta assim a lista dos maiores artilheiros do Guarani, Fumagalli está presente nessa lista. Se você aponta para os maiores artilheiros do Brinco, Fumagalli está nessa lista. É o único jogador, inclusive, dessa era recente do futebol que aparece em todas essas listas. São listas dominadas por jogadores antigos, década de 40, 50, 60, 70, 80. Depois tem esse ato, porque a ascensão do Amoroso ela foi muito rápida, e aí então agora o Amoroso não conseguiu fazer números espetaculares assim por mais tempo, né? Porque logo ele sai depois. Tem ali o Edmar, que faz muitos gols ali na década de meados de 80, mas também não consegue prolongar esses números. E aí vem o Fumagalli, cara. O único jogador do século, que é um século até mais delicado para o Guarani, pelo que o Carlão falou, né? Elencos mais modestos, lutas contra rebaixamentos, e o Fumagalli aparece no meio disso. Aliás, desde que eu trabalho na imprensa, em 2014, uma das apresentações mais absurdas que eu vi em loco foi Fumagalli contra o ABC. Sim. 3 gols, 2 assistências. Aquele dia o Fumagalli estava endiabrado. Contra o Palmeiras nas quartas de 12 também. Jogou demais. Bateu um pênalti num derby no Moisés Lucarelli aos 50. Derby do Centenário, né? Derby do Centenário também não é fácil. Então ele tem feitos históricos e eu, pelo menos no meu modo de entender do Guarani, eu acho que o Fumagalli ele ocupa um lugar importantíssimo na história do clube. Eu vou pro intervalo, só que aqui, ó, muitos ouvintes, muitos mesmo, estão dizendo Jorge Mendonça. A gente fala, sem dúvida, também. A gente fala sobre Jorge Mendonça na volta. 11 horas e 31 minutos. Repórter CBN. Terça-feira, 2 de abril de 2024. O dólar comercial opera em queda depois de o Banco Central ter anunciado ontem uma intervenção indireta no câmbio para conter parte do avanço da moeda americana do mercado interno. Ontem o dólar subiu e fechou em pouco mais de R$ 5,00, maior patamar desde outubro. No momento, a moeda americana é negociada a R$ 5,047, baixa de 0,23%. A cidade de Alto Paraíso de Goiás decidiu cobrar taxas de turistas que frequentam a Chapada dos Veadeiros. A medida será adotada para garantir a preservação ambiental da região. Os turistas que ficarem até 7 dias na cidade terão de pagar R$ 20. Quando a estada for mais longa, haverá um custo diário de R$ 4,00. A taxa será paga de forma online. A Polícia Civil investiga a morte de 3 homens numa perseguição em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, eles tinham acabado de promover roubos em série na noite de ontem. A PM informou que um dos homens usava tornozeleira eletrônica, o que ajudou a localizar o trio rapidamente. A escritora e ativista Maryse Condé morreu aos 90 anos. Ela estava internada num hospital no sul da França. A causa da morte não foi divulgada, mas Condé lutava contra as consequências de um acidente vascular cerebral. Ao longo da carreira, ela produziu mais de 20 romances e abordou assuntos como colonialismo, a sexualidade e a diáspora negra. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único.
que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Voltamos. O Carlos de Americana tá dizendo aqui que o técnico do Palmeiras em 78 era o Tele Santana. Não era o Pedro Vieira, o técnico do... Precisamos de ajuda, Carlão. Carlão, venha, Carlão. Carlão, venha. Venha, Carlão. Nesse ritmo só amanhã, né? Professor. O técnico de 78 do Palmeiras não era o Pedro Vieira, era Tele Santana, você lembra? Jorge Vieira ou Tele Jorge Santana. Vieira. Pesquisa aí, Carlão. Opa, ok, beleza. Que o Carlos de Americana mandou pra gente aqui, ó. O nosso ouvinte cita o Jorge Mendonça como um jogador que marcou história pra ele. Pois não, Fábio Scheibe? Não, o Tele Santana é em 79, naquele jogo histórico do Palmeiras, 4-1 contra o Flamengo, lá no Jorge Maracanã. Vieira. Era o Tele Santana, mas 78 eu acho que era o Vieira, hein? Não era o Tele Tem Santana até a ainda não. identificação mais com o Corinthians, né? Jorge Vieira. O Corinthians de tanta gente. Bom, tá certo, Carlos. Em todas as fichas aqui que eu olhei, consta Jorge Vieira. Jorge Vieira. Mas... O Tele justamente nesse jogo histórico com o Flamengo, que é no ano seguinte, né? Que o Palmeiras joga contra o Internacional também, pelo Brasileirão. Como eu digo que o ouvinte sempre tem razão, vai aí da consciência, meu caro Carlos, mas todos os jornais constam aqui Jorge Vieira. Jorge Mendonça jogava muito em diversas posições e na vida também jogou tudo na lama. Foi ingrato com o dom divino que Deus recebeu de Deus. José Luiz Pires. A vida boêmia, né, do Jorge Mendonça foi de fato, assim, um ponto muito crítico, né, pra que ele não tivesse mais sucesso do que teve ainda. Mas era um jogador espetacular, assim. O meu pai fala muito do Jorge Mendonça, que era o jogador que ele mais gostava de assistir em Campinas. Monstruoso. Jogou com qualidade nas duas equipes. No Guarani um pouco mais jovem, né? Por isso despontou para o futebol brasileiro. Já havia despontado, né? No Palmeiras, por exemplo. Mas na Ponte já um pouco mais veterano, mas também deu conta do recado. Então em Campinas é um jogador histórico, com identificação com os dois clubes. A Avenida dos Esportes, aí Oswaldo Alvarez, Jorge Mendonça, Zé Duarte, Carbone, por aí vai. Né? Tantos profissionais que se destacaram tanto do lado de Moisés Lucarelli como do Brinco de Ouro da Princesa. Maravilha. Vamos com informações do futebol paulista. Vinícius Moura está chegando e nos atualiza tudo. O Corinthians está em Montevidéu para a estreia na Copa Sul-Americana nesta noite. O Alvinegro enfrentará o Racing do Uruguai a partir das 9h30 da noite em seu primeiro jogo oficial depois de quase 3 semanas. O técnico Antônio Oliveira irá escalar o jovem Breno Bidon entre os titulares. Bidon é volante e tem 19 anos de idade. O garoto jogará na vaga de Maicon, que lesionado é desfalque. Outros 2 atletas estão fora do confronto. O lateral esquerdo Diego Palacios e o meia Igor Coronado. A provável formação do Corinthians tem Cássio no gol. Na defesa, Wagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo. No meio-campo, Ranielli, Breno Bidon e Rodrigo Garro. Pelos lados de campo, Wesley e Yuri Alberto. E como centroavante, Pedro Raul. O grupo do Corinthians na Sul-Americana ainda tem o Nacional do Paraguai e o Argentinos Júniors. O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, deve preservar alguns titulares para a estreia na Libertadores. O Alviverde jogará amanhã contra o São Lourenço em Buenos Aires. Devem sair da equipe Murilo, Rafael Veiga e Hendrick. Os atacantes Lázaro e Rony podem ganhar espaço na formação inicial. Os dois saíram do banco contra o Santos domingo na Vila Belmiro. A presença do atacante Jonathan Calleri ainda é dúvida no São Paulo para a estreia na Libertadores. O clube divulgou uma imagem do treinamento de ontem com Calleri realizando um trabalho com bola. A informação é que ele tem participado de apenas parte das atividades. Calleri realizou recentemente uma cirurgia para a retirada de um cisto na perna. O São Paulo jogará quinta-feira contra o Tajeres em Córdoba, na Argentina. O Santos tem a semana livre para se concentrar no segundo jogo da final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras.
O Peixe venceu o primeiro confronto por 1-0. De São Paulo, Vinícius Moura. Obrigado, Vinícius Moura. Vamos aqui rapidamente falar sobre Corinthians. Vamos lá. Sul-Americana, Corinthians e Racing. Esse não é o Racing original, né? Não, esse é o outro. Esse é Racing ou não? Tem que ser Racing Não, também. esse é... Pode falar Racing mesmo. Posso falar Racing? Pode. Do Uruguai, de Eduardo Espinel. Exatamente. Acabaram os dias de descanso do torcedor do 19 Corinthians. dias. O sofrimento volta a reinar no time do povo. É isso, Carlão. O Corinthians volta com mais gás aí, pela boa impressão que deixou o Antônio Oliveira, ou ainda é um processo de reformulação? Olha, os primeiros dias ou os primeiros jogos do Antônio Oliveira foram importantes. Gostei da postura do Corinthians, né? O último jogo oficial, 19 dias contra o São Bernardo na Copa do Brasil, mesmo não tendo jogado ali um bom futebol, plasticamente, mas venceu, foi eficiente, se classificou, teve um amistoso no meio do caminho contra o Londrina, e é uma remontagem, é um recomeço do Corinthians, que faz um 2024 muito ruim até aqui, e deposita na Copa Sul-Americana uma esperança de título. Porque, convenhamos, com esta equipe, com este grupo, eu acho muito difícil o Corinthians brigar por título no Campeonato Brasileiro. Tem a Copa do Brasil, que num determinado momento ele vai cruzar com outros gigantes do futebol brasileiro. Então a Copa Sul-Americana é um campeonato, é um torneio que o Corinthians não tem, né, na galeria de troféus, e que tem possibilidade, até pelo fato de ser mata-mata, contra equipes de uma prateleira inferior do futebol sul-americano. E aí, Fábio Scheib, sua projeção pro Corinthians na Sul-Americana, se de repente emplacar uma campanha legal aí com o Antônio Oliveira, vai ser um respaldo pro trabalho dele muito bacana até para os próximos anos, né, Fábio? Exatamente, lembrando que na Sul-Americana, diferentemente da Libertadores, somente o primeiro do grupo se classifica, né? O segundo vai para um playoff contra os terceiros da Libertadores. O Corinthians tem muita chance nesse grupo, sim. Pode ter sido um bom tempo essa parada aí, apesar de não ser bom, né, de ser desclassificado do Paulistão. Mas essa parada pode ter sido boa para o Antônio Oliveira, que chegou há pouco tempo, pode ter organizado o time. O Corinthians que enfrenta o Racing hoje praticamente no estádio neutro, ou até mais que torcedores corintianos, né? Porque o Racing joga no Centenário, geralmente joga no seu estádio mais acanhado, mas na Sul-Americana não pode. Vai jogar no Centenário, a torcida é bem pequena do time do Racing, e a torcida corintiana, como sempre, deve comparecer já em peso lá no Uruguai. O Corinthians tem tudo para fazer um bom jogo, conseguir essa vitória fora de casa e começar bem na competição sul-americana. É isso, então estaremos de olho nesse jogo do Corinthians pela Sul-Americana. Só repassar aqui, né, a pedido inclusive dos nossos ouvintes, a fase de grupos da Libertadores que também começa hoje. O Flamengo será o primeiro brasileiro a entrar em campo, encara o Milionários às 7 horas da noite na Colômbia, e mais tarde o Grêmio pega o The Strongest na Bolívia. Amanhã, quarta-feira, mais 3 brasileiros. O Fluminense, atual campeão, né? Pega o Aliança Lima às 9h30 da noite no Peru. No mesmo horário, na Argentina, o Palmeiras encara o São Lourenço. E mais cedo, às 7 horas da noite, o Botafogo enfrenta o Júnior Barranquilla no Rio de Janeiro. Ô Fábio, quem que você apontaria aqui como 3 times, vai? Que você apostaria aqui em Libertadores da América para essa temporada, Fábio Scheib? Fora os brasileiros, tem também o River Plate, que estreia hoje, né? Sempre favorito ao título. O River Plate buscando o pentacampeonato, enfrenta o Deportivo Táchira na Venezuela às 9h30 da noite. Eu coloco o River Plate como um dos favoritos, o Flamengo, evidentemente, e também o Palmeiras, né? Pelo conjunto que tem feito. E se sobrar uma vaguinha, o Fluminense tentando bicampeonato. Aí o Fluminense tem um conjunto muito bom também, manteve os jogadores do ano passado e reforçou bastante o elenco. Mas acho que fica entre esses 4 times essa Libertadores. Seria o 6º ano consecutivo se o brasileiro ganhar. O brasileiro ganhando uma Libertadores da América, fato inédito na competição. Ô, Carlão, não sei se aí é um pouco de bairrismo, patriotismo, mas eu vejo hoje os brasileiros também como os grandes favoritos a serem batidos. Sem dúvida. Flamengo e Palmeiras, né? Tem aí o Atlético Mineiro. O que mais causa, não um temor, né? Mas gera mais atenção por parte dos brasileiros é o River Plate, até pela decisão ser em Buenos Aires, no Monumental de Núñez. A gente sabe que ultimamente os brasileiros têm dominado o cenário, até finais envolvendo brasileiros aí, mas o River Plate aparece como uma força. E atenção, hein, a Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Galo, Atlético, e por aí vai. A arbitragem, né? Porque Copa Libertadores, a finalíssima sendo no Monumental de Núñez em Buenos Aires, muita atenção com relação à arbitragem, seria
de bom grado os brasileiros trabalharem bem nos bastidores, com muita atenção, porque a Conmebol tem um histórico complicado, né? Eu constei a inteligência artificial aqui, o Botafogo não surge como favorito. Fica a crítica de Antônio Lupe. 11 horas e 44 minutos na volta, informações de Guarani Ponte. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Vamos lá, informações dos times de Campinas. A Ponte Preta em preparação para a Série B do Campeonato Brasileiro, Antônio Lupe. Em preparação, tá chegando a hora. Entramos no mês de abril. Restam aí alguns dias de preparação. A CBF ainda não definiu, né, as datas dos primeiros jogos. A gente sabe que a primeira rodada vai acontecer no dia 19, 20 ou 21 de abril, então ainda tem um tempo legal para a Ponte Preta preparar o elenco sob o comando do técnico João Brigatti. Um time com muitas novidades, já são 4 atletas oficializados: o Lucas Bochecha, o Everton Brito, o zagueiro Joilson e também o Dudu Vieira. É um jogador que a diretoria há muito tempo tinha o desejo de contratar, não só essa diretoria que está à frente da Ponte Preta no momento, mas outros diretores, outros presidentes, sempre que começava uma Série B, o nome do Dudu Vieira entrava em pauta. E agora, enfim, ele veio, vai reforçar a Ponte na disputa da Série B e fala sobre a sua chegada ao estádio Moisés Lucarelli e também as características de jogo. Bom, primeiramente agradecer, né, a Deus, né, por essa oportunidade, né, agradecer por essa situação que Deus está colocando em minha vida, né, por esse clube, por essa instituição, por esta cidade, né, que respira futebol. Então, quando que teve, né, o contato da Ponte, né, me alegrei muito, fiquei muito contente e eu não pensei duas vezes para poder aceitar esse projeto, esse desafio. Bom, é a minha 7ª Série B, se eu não me engano, 6ª ou 7ª Série B. Sabemos a dificuldade que é, sabemos o que é a Ponte Preta disputar a Série B. Então, eu creio muito que com esse, né, como pode falar, a palavra certa, elo que está tendo, né, entre a diretoria, a comissão, né, entre os jogadores, entre a torcida, eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano maravilhoso para a Ponte.
Bom, o que pode esperar de mim é com pensamento de vitória, pensamento de dar o acesso, né, para a Ponte Preta. Acho que a Ponte Preta não pode nem entrar em um brasileiro se não almejar o acesso. Então, pode esperar muita garra, muita vontade, muita luta, entrega, e que eu tenho certeza que juntos nós vamos conseguir esse objetivo nosso. O Dudu Vieira, ele tem 30 anos, disputou o Campeonato Paulista pelo Santo André, fez 11 jogos, ano passado estava na Chape, 16 partidas e marcou 1 gol, e também tem passagens pelo Ituano, Criciúma, Ferroviária. Dudu Vieira é uma das caras novas da Ponte Preta. O goleiro William Asman, que veio do Santa Cruz, já está integrado ao elenco. O Zé Mário, lateral esquerdo, também. O Matheus Regis, meio atacante, também. São os 3 próximos jogadores que a diretoria deve confirmar. O zagueiro Sérgio Rafael está disputando a decisão do Campeonato Carioca com a camisa do Nova Iguaçu. O time do Nova Iguaçu tomou 3 do Flamengo, então tem o jogo da volta que acontece no próximo final de semana e ele é aguardado na semana que vem em Campinas. A diretoria busca ainda um lateral direito para brigar com posição com o Igor Inocêncio e o Luiz Felipe. Na verdade, o Luiz Felipe ele é volante, né? Joga improvisado desde o ano passado na disputa da Série A2, e também mais um meia são os alvos da diretoria da Ponte Preta nessa janela de exceção que está aberta desde ontem, dia 1º até o dia 19, Júlio. É isso, muita expectativa, né, Carlão, em relação a esses novos nomes que chegam na Ponte. A janela está aberta, ainda existe a expectativa de mais reforços, e a gente está na expectativa também de ver a Ponte novamente brigando de maneira surpreendente, assim como foi no Campeonato Paulista. É verdade. Aliás, há muito tempo, né? Desde 18 que a Ponte não briga efetivamente pelo acesso, e em 18 foi algo que aconteceu. De repente as coisas foram se encaixando, não que a Ponte tenha se preparado, né? Tenha se estruturado para chegar na ocasião. E dessa vez a gente percebe uma movimentação melhor e maior que nos últimos anos, né? Principalmente em relação aí 22, 23, né, que essa diretoria assume, convive com dívidas gigantescas, rebaixamento e competições, né, campanhas ruins. Dessa vez, depois de um Campeonato Paulista bom, né, o término foi muito ruim, mas o campeonato em geral foi bom, o objetivo foi conquistado com rapidez, mas a Ponte ela precisa sim se qualificar e está fazendo isso, né? Ouvimos aí o Dudu Vieira, que pode ser também uma espécie de líder deste grupo, junto com o Elvis, né? Dividir a liderança com o camisa 10 Ponte Pretana, é um cara de responsabilidade, é um cara que representa, né, dentro de campo, mesmo o Santo André fazendo uma campanha ruim, mas a gente percebeu muito comprometimento por parte do Dudu, né? Acompanhamos o último jogo do Santo André, o Santo André praticamente rebaixado ali, ele jogou muita bola, lutou uma barbaridade, não só pelo Ramalhão, mas em outras equipes também, e é um cara que chega para ajudar, chega até com o status de titular, a gente espera que seja aí um Dudu Vieira de outros anos, né? De outras temporadas em que ele ajudou aí os clubes em que ele vestiu a camisa. É isso. Ô, Júlio, e rapidinho, antes de falar do Guarani, a gente também fica na expectativa para saber se dessa vez a Ponte vai montar um elenco maior, porque ano passado a Série B a gente percebia que era um elenco curto, né? Com lesões, suspensões, muitas improvisações pelos treinadores, o Pintado, o próprio Brigatti, o filho do Marco Aurélio Moreira, o Felipe Moreira, eles tinham que improvisar muito, né? E era uma cobrança do Hélio dos Anjos, né? Quando ele saiu da Ponte depois da Série 2, que ele batia na tecla, precisamos reforçar e precisamos de um elenco maior. Por enquanto, não tem informação de saídas, né? De jogadores que vão deixar o estádio Moisés Lucarelli. Então, percebo que dessa vez vai ser um elenco mais encorpado para a disputa da Série B, é claro, se nenhum jogador deixar o clube. Acho que não, né? Porque já foram um monte, né? Foram 3 da base que foram vendidos. Eu acho que não vai sair mais, não. Existiam 2 possibilidades aí, né? De jogadores valorizados, Pedro Rocha e Gé. Mas ambos, pelo que consta, assim, de troca de ideia, ambos ficam aí pra Série B. O Gé até foi mais citado, deu uma esfriada, né? Deu uma esfriada. Acho que até por conta dos valores, né, Canão? Acho que talvez o mercado queira ver mais do Gé na Série B. Vale lembrar, né? O Gé foi muito bem na Série A2 ano passado, foi muito bem no Paulista esse ano. Nesse ano, assim, até em relação a jogo, não tanto número, mas jogou bem algumas partidas, né? E ano passado... Mas falta a Série B.
Porque Ele ficou muito tempo machucado, fora. né? Ele teve uma hérnia de disco, né? Isso, exatamente. Então aí complicou tudo. Mas tem também a questão do Akin, né? Que volta de uma data FIFA, capitão da Bolívia, né? O Risso, que também foi colocado ali, principalmente depois daquele jogo contra o São Paulo, como uma possível saída, né? Mas tudo indica que deve continuar. Então, acredito, pelo cenário que está sendo construído, pelo cenário que estou acompanhando, acho que não vamos ter mais saídas na Ponte Preta. Tudo pode mudar, né? O amanhã, a Deus pertence, já diria o outro, né, Carlão? Isso. Boa frase. Hein? Muito obrigado. 11 horas e 54 minutos. Voltamos a falar agora do Guarani. Lupe, dentro de campo, né? A gente falou bastante do aniversário do Guarani. Aliás, aqui, os ouvintes mandam aqui ainda muitas mensagens, né, sobre os ídolos do Guarani. O Alberto, bom dia. Só passando para lembrar outros grandes nomes que fizeram história. Ailton Queixada, Fernando, Edu Lima. Fernando? Sim. Fernando, o volante, né? Que jogou no Palmeiras, Mojimirim, foi muito Santo bem em André. 94, Santo André. Em 94, ele e Fábio Augusto, cara, uma dupla sensacional. Muito bom. Então são milhares de ídolos bugrinos. Teve um ouvinte também que citou o craque Neto. Que teve também uma passagem muito marcante pelo Guarani com um gol de bicicleta contra o Corinthians, que é o time do coração dele. É isso, Júlio. E só pra gente passar aqui, porque algumas atrações estão sendo realizadas, né, em comemoração aos 113 anos do Guarani. Hoje, daqui a pouquinho, né, ao meio-dia, nós temos a inauguração do novo Marco Zero, né, que fica na Praça Carlos Gomes, o tradicional Marco Zero da fundação do Guarani. E hoje à noite, nós também vamos ter uma homenagem da Câmara Municipal de Campinas com o diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci nesta terça-feira. A cerimônia será realizada às 7h30 da noite no plenário da Câmara e será aberto ao público. Além do Guarani, outros projetos do Bugre também serão homenageados. O Guarani Indians, o time de futebol americano, e também o Stars 21, o time de futsal down do Bugre. Então, essas comemorações. Falando das coisas dentro de campo, o técnico Claudinei Oliveira começou a trabalhar ontem, né? O elenco recebeu uma folga aí no período de Páscoa, no feriado de Páscoa. Ontem os atletas trabalharam, mas sem muitas novidades, Nascimento. A expectativa fica por conta do anúncio do Luan Dias, que deve chegar amanhã em Campinas e ser integrado ao elenco do Guarani. O Caio Dantas só deve chegar na semana que vem, porque ele está disputando, né, a decisão do Campeonato Baiano, vestindo a camisa do Vitória. E também fica a expectativa do anúncio pela renovação do Lucas Adel e a chegada também do Jefferson, que também está inserido em uma decisão de estadual com a camisa do Juventude. O Jefferson não tem disputado tantos jogos, lateral esquerdo formado no Goiás, teve destaque no Esmeraldino, mas foi no rival, no Atlético Goianiense, onde ele ganhou uma sequência a mais de jogos, também é aguardado em Campinas e fica a questão dos jogadores do sistema de defesa. São 3 nomes que o Guarani tem como alvos: o Lucas Ribeiro, o Lucas Beleze e o Emerson Santos. Lucas Ribeiro do Ceará, o Beleze do Atlético Paranaense e o Emerson Santos da Inter de Limeira, que também passou pelo Palmeiras. Até agora, o Guarani já anunciou Kaique volante, Ayrton atacante, Renier atacante e o meia Bruno Oliveira. Como é que você tá vendo, né, Carlão, esse movimento do Guarani no mercado, né? Vamos colocar aí 6 reforços, 4 anunciados, mais o Luan Dias e o Caio Dantas. Olha, eu ainda acredito que o Luan Dias irá desabrochar sem a camisa da Água Santa, então pode ser uma referência para dividir também a responsabilidade com o Regis. O Caio Dantas, embora não esteja sendo muito aproveitado lá no Vitória, mas é um jogador que tem aí uma amizade com o gol, principalmente em Série B de Campeonato Brasileiro, fica aí sempre uma expectativa. Olha, uma preparação que a gente espera que seja melhor que a do Campeonato Paulista, né? Por quê? Porque no Paulista nós estávamos cheios de positividade com relação ao Guarani e isso não aconteceu. Dessa vez com o pezinho no chão, o Guarani também um pouco mais comedido, talvez pelo susto que tenha tomado no Campeonato Paulista, está um pouco discreto. Agora, a hora que a bola rolar, a gente espera sim que seja um Guarani forte, que seja um Guarani que não apenas flerte com o acesso, mas que consiga aí concretizar, consiga brigar na parte de cima, que seria muito importante. Há algum tempo também o torcedor do Guarani está sofrendo em termos de Série B. A última em que chegou, pegou a calculadora, foi 2021.
né, em que quase chegou na última rodada ainda com possibilidades matemáticas de acesso. Só alguns números do Caio Dantas, Júlio. O Carlão citou aí que é um cara caro, né? Porque o gol custa Sim. caro, já diria Mazola Júnior, que aliás vai ser treinador do Náutico, sorte ao Mazola, que é aqui de Campinas. O Caio Dantas, ele participou da Série B de 19 pelo Cuiabá, Série B de 2020 pelo Sampaio Correia, de 2021 pelo Náutico, de 22 pelo Criciúma e ano passado no Vila Nova. São 108 jogos de Série B. Ele tem 44 vitórias, 27 empates e 37 derrotas. Cara, ele já marcou gols marcados. 34 gols nas últimas 5 edições de Série B. 34 gols nas últimas 5 edições de Série O Caio Dantas é aquilo que o Lupe outro dia citou, né? É o Léo Gamalho, é o Caio Dantas, né? Esses jogadores acostumados à Série B, artilheiros natos, principalmente nesta competição. Ano passado fez 10 pelo Vila. É a esperança, cara. 10 gols numa Série B não é moleza, não é fácil. Aliás, o Vila joga contra o Atlético no próximo final de semana. Tem notícia do Ituano aí, Fábio Xavier? O Vila tomou um grande sapeca em casa no primeiro jogo. Não diga. 2-0 pro Dragão. E agora tem que fazer 2 para levar pros pênaltis, cara. Fala outra, vai. Vai, Ituano. Não, o Ituano esperando o desmembramento da tabela, né? Só 8 anos. Segundo bombástica essa notícia. Vou ajudar o Fábio Scheibe. Um abraço do Derivaldo pra você, viu, Fábio Scheibe? Posso encerrar o programa? Não, rapidinho. O Ituano deve contratar um ex-jogador do Guarani, o Valber, né? Segundo o jornalista Lucas Rossafo, o zagueiro Valber. Olha lá a cobra na tela da IPTV. Ai, meu Deus. Credo, inclusive. Gente, até amanhã, hein? Amanhã, 11 horas, tem CBN Esportes. Estaremos juntos aqui com mais informações do time do seu coração. Grande abraço a todos. Valeu! Valeu! CBN Esportes Campinas. Ouça